Para quem acompanha o Diário Oficial do município, pode notar que o destinômetro está de vento em polpa, não é mesmo? O destinômetro é o termômetro das doações ou das intenções de doação parte do imposto de renda para os fundos municipais da criança e do adolescente e também do idoso. Outro dia nós recebemos o Marco Antônio, ele que é coordenador do CMDCA, e explicou sobre o Destinação Criança. E hoje nós vamos conversar com a Rosângela, ela que é assistente social dos lares de idosos do município, o Lar Eno Gregório 1 e Lar Eno Gregório 2, que cuidam, que acolhem os idosos, mulheres e homens do município. Obrigada, Rosângela, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a gente conversar. Eu que agradeço. Eu até tinha conversado com o pessoal, falei, esses momentos são bons para a gente até conversar um pouco da questão do idoso, porque a gente está fazendo serviço hoje com 2 casas. Né? Exato. E Rosângela, a gente estava conversando aqui no bastidor, principalmente o impacto que a pandemia causou no dia a dia, na rotina dos lares, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que mudou. Então, a gente teve que parar tudo, né? Foi um momento muito doloroso, não foi fácil, porque a gente tinha uma rotina de pessoas que visitavam a casa constantemente. A gente até fazia uma agenda para esses voluntários, eu nem chamo de voluntários, porque para mim é parceiro, né? Sim. Eu tenho vários parceiros maravilhosos que fazem atividades, principalmente lá no feminino, no masculino, que a gente já tinha uma rotina de voluntariado bem intensa, com os grupos espíritas, com as igrejas evangélicas, com as igrejas católicas, que visitavam frequentemente a instituição. E isso a gente teve que suspender de tudo. E foi muito doloroso essa parte, foi demais sofrida. Eu imagino, eles devem estar se sentindo bastante solitários, não? Bastante. Bastante porque, diferente do feminino, o lar masculino, ele é um muro alto, né? É um muro bastante alto e oferece assim, não dá para eles ficarem vendo a rua com frequência, né? Mesmo que pouco, com frequência era só quando a gente abria o portão ou alguém vinha fazer uma entrega e eles queriam saber o que era. Agora o feminino já dá para elas visualizarem a rua, né? A feira que tem lá em frente, e aí elas têm uma proximidade maior com os populares, né? Com as pessoas dali da rua, a comunidade local. A nossa ficou muito mais, a masculina ficou muito mais restrita por conta dessa altura de muro, ou mesmo de alguns comprometimentos de idosos que a gente tem que a gente não pode deixar o portão aberto porque corre o risco de fugir, né? A gente tem muitos idosos com comprometimento mental sério, então não tem nem como a gente deixar o portão aberto, correndo o risco que eles também vão para a rua e aí corre os outros riscos de rua, né? Eu imagino. E os idosos acolhidos, tanto num quanto no outro, ainda têm contato com familiares? Sim, a gente tem feito, a gente recebeu aquela parceria do Banco Itaú, que a Fundação Banco Itaú, eles nos procuraram, como procuraram várias instituições do Brasil inteiro, e a gente fez um cadastro. A gente foi contemplado com alguns equipamentos que, graças ao bom Deus, que foi maravilhoso para a gente, porque a gente pôde fazer videochamada. Olha que legal. A gente recebeu tablets deles, tanto na unidade feminina como na unidade masculina. E a gente recebeu alguns equipamentos para a gente trabalhar com eles também. Então, isso para a gente foi maravilhoso. A proximidade, é sempre aquela coisa, quando mudava a bandeira, a gente meio que liberava um familiar por vez, com um distanciamento, com todo o protocolo, com todo o material que a gente teve que usar, aparamentar todo mundo. E aí fechou de novo, aí volta para videochamada, mas a gente ainda continua. Videochamada, portão, né, distanciamento, aparamentar todo mundo, a gente continua com os mesmos protocolos, porque não dá para a gente piscar, né? Hoje em dia não dá para piscar, não. Não dá para... Não. Não dá para ter uma folguinha de jeito nenhum. Não. Rosângela, me conta uma coisa, os idosos têm dentro das unidades prática de exercício físico, alguma atividade física? Enfim, como que é a rotina deles? Sim, a gente tem, nas 2 casas a gente tem equipe, tem a psicologia e tem a fisioterapia. Então,
A gente busca pelo menos as atividades, apesar de fazer a reabilitação, a fisioterapia fazer a reabilitação motora, por conta das deficiências que a gente procurou nesse período também realizar algumas ações de integração mesmo com eles. Porque mesmo que eles durmam um do lado do outro praticamente, mesmo que eles convivam na hora do almoço, às vezes no jogo de dominó, você descobre que esse daí não gosta muito daquele não, então vamos distanciar um pouco, né? Ou mesmo as afinidades mesmo, tem né? as afinidades comuns que toda casa tem. Claro. Né? Toda casa tem, não é difícil. Quem convive em comunidade sabe que cada um tem uma personalidade diferente. A gente não dá para mudar isso porque são adultos, né? Lógico, né? Quando se é criança, você faz um esforço. Um esforço, você faz a paras, as arestas, agora idoso é bem complicado, mas são meninos bons, igual são crianças boas. É verdade. No lar masculino, qual é o idoso de RG mais antigo, digamos assim? O mais antigo, tem no masculino, a gente tem vai completar 93 anos. E lá no feminino, e a Dona Costa, que já é prata da casa, né? Já é conhecidíssima. Dona Costa tem 104 anos. Olha que beleza. Né? E uma pele maravilhosa. Ela tem uma pele maravilhosa. Como é que pode, né? Elas são lindas. A única necessidade dela especial é a visão, que ela não enxerga, e ela é cadeirante, mas tem uma memória maravilhosa, conversa muito bem. O de 92 no masculino, ele é espanhol, a gente dificilmente entende o que ele fala. Mas ele se comunica? Sim, sim. Quando ele quer as coisas deles, ele é mais debilitadinho, mas ele anda sozinho e as meninas ajudam na rotina, mas ele é quietinho, mais quietinho até que Dona Costa. E o mais jovem idoso? Então, o masculino, como ele tem uma nomenclatura totalmente diferenciada, porque a gente acabou absorvendo algumas demandas que não seriam da casa. Que a gente tem algumas pessoas com deficiência, com transtornos que foram abandonados pela família e acabaram parando com a gente, ou por decisão judicial ou por abandono. Eu tenho um de 53 anos que foi abandonado pela família e um outro que estava abandonado em hospital, no Hospital da Bertioga, e na Bertioga descobriu que ele era munícipe daqui e acabou vindo para o município. Poxa, mas isso já tem até um bom tempo que eles estão com a gente. Bom tempo, mas são as demandas novas que estão aparecendo, que eu tenho recebido bastante pedido ultimamente, assim. Rosângela. Tem. Nossa, e assim, os lares têm vaga ainda? Como é? Não. Então, as nossas vagas, elas são referenciadas pelo município. Entendi. Então, são idosos que já são famílias, né? A gente nem diz o idoso em si, são famílias que já são acompanhadas pelo município, através do CRAS, né? Do Centro de Referência e Assistência Social, e daí referencia-se essa solicitação, e aí passa para a CREAS. Aí, quando há a configuração da vulnerabilidade desse idoso, e aí o CREAS vai fazer um acompanhamento e detectar se há necessidade do acolhimento ou não. Entendi. Porque as únicas casas credenciadas para acolher essa demanda de vulnerabilidade do idoso é a nossa e uma da Praia Grande, que a prefeitura conveniou, porque as outras que existem aqui no município já são privadas. Né? Entendi. E aí a gente não tem o convênio. Não tem o convênio com a prefeitura. Entendi. E aí só a gente mesmo. E qual é a capacidade do lar feminino e a capacidade do masculino? Tá, é o mesmo número, 25 idosos. Perfeito. Nas duas casas. Eu estive algumas vezes mais no lar masculino, e eu sempre vejo lotado. Não para. Não para, né? Infelizmente, as nossas vagas só são ocupadas quando há falecimento ou retorno para a família. Retorno para a família é muito difícil. Porque por mais que a gente é cobrado da gente desenvolver trabalho com a família, da gente trazer essa família para dentro da instituição... E é um esforço imenso, né? Imenso. Por tirar, assim, de exemplos. Eu tenho um caso que o idoso tem seis filhos. Como ele não foi presente na vida desses filhos, dificilmente você consegue reverter isso. Que os filhos sejam presentes na vida deles. Sim. Eu imagino. Sim. É um exercício de perdão, né? De perdão. E muito sério, porque muito sério. Você buscar agora, você voltar ao passado também, você tem que relembrar muita coisa. É verdade, não é fácil para ninguém. Fácil, não. Não é não.
Agora, é importante saber que os idosos estão acolhidos em sua integridade, Sim. né? Tanto com acompanhamento psicológico, com atividades motoras Sim. também, e também um atendimento, se necessário, médico. Sim, a gente tem a equipe de enfermagem que é 24 horas por dia, né? E a gente tem o médico que é cedido, lá no feminino ele é cedido pelo município, pelo Dr. Solon. E no masculino é o médico referenciado na USAFA da Vila Áurea. Perfeito, né? lá Então, próximo, né? lá próximo, e aí ele faz o atendimento às demandas nossas. E se por né? uma necessidade você tem onde correr, Sim, né? sim. Rosângela, como dar conta de coordenar esses dois lares? Porque você está há muitos anos, né, no lar. A gente fala que eu coloquei a pedra fundamental. Não é no Gregório, você é Suerda. Eu e Suerda, Um grande abraço para ela. A gente São colocou guerreiras. a pedra fundamental da casa. Eu vim para cá por conta, eu trabalhava contratada pela prefeitura, e quando inaugurou, a gente, como eu moro lá perto, eu falei, não, vou ficar por aqui, que é mais perto até da minha casa. Já estou lá há 20 anos. Olha só. E depois que houve essa mudança do lar vicentino para o lar Enio Gregório II, o que mudou na dinâmica do lar? Então, a gente igual eu falei anteriormente para você, administrar a casa feminina não foi só administrar por si só. A casa feminina é uma casa antiga, né? É um prédio que tem mais de 50 anos. E aí tinha toda uma estrutura muito desgastada que a gente precisou primeiro rever essa estrutura toda desgastada. Do espaço físico mesmo? Do espaço físico mesmo, Entendi. porque se corria risco de pegar fogo, se corria risco Nossa. de pagamento excessivo de conta de luz, pagamento excessivo de água, porque era muito vazamento, parte elétrica toda deteriorada. Então, tudo isso a gente tem que rever muita coisa antes. Igual eu falei para o secretário na época, eu falei, secretário, o senhor não está dando um chinelo para a gente. Não. Porque o chinelo a gente calça, né? Se tiver mais ou menos, a gente coloca um parafuso, mas numa casa, na estrutura da assistência vicentina que era, né? Que na época elas chegaram a atender até 38 idosos. Sim, eu me lembro. Muito, que era muito gente. mais, e muitas idosas acamadas. A gente tem muitas idosas acamadas. Que é a história do tratamento paliativo, que não existe aqui no município. Nossa, é incrível. Né? E você fazer o tratamento paliativo não é um tratamento barato. Não. É um atendimento caro. E aí você precisa ter toda uma equipe para poder prestar esse serviço à idosa, acamada, né? Até o fim da vida dela. Que é muito mais doloroso do que uma pessoa que tem mobilidade, que às vezes... A gente não tem muito pedido de vaga por adesão espontânea, a gente tem mais pedido de vaga por conta da vulnerabilidade mesmo dela, da idosa ou do idoso que é atestado. Então, Entendi. Maus tratos, inclusive? Sim, sim. Que tristeza, né, gente? Você lidar com essas questões e fazer com que essa idosa entenda isso, que aquele espaço foi criado para ela, é muito mais difícil que todo mundo pensa. Eu imagino. É sempre aquela coisa, a gente não foi brigar para administrar aquela casa, a gente pensou, quando a Suerda foi chamada, quando a Suerda me contou que a gente ia administrar, a gente pensou, não foi na história, porque você tem um recurso que dá para você administrar, mas você vai ter uma despesa, por exemplo, o recurso é 720 mil, mas você vai ter uma despesa de quase 1 milhão e pouco. Puxa vida. Então, quem é que faz essa parte? Sim. Né? Quem paga a diferença? Aí exige uma série de ações, né? Então, idosas com comprometimento no salário, idosas com documentação errada, então foi tudo isso que a gente... Agora que a gente está começando a colocar nos eixos. Olha só. Porque é sempre aquela coisa, né? Nenhuma empresa vai dar lucro no primeiro ano. Não. A gente não... Desde quando... quem pensa que trabalhar com idoso dá lucro... Sinto muito. Sinto muito, porque isso não dá lucro. A gente não está querendo dar lucro, a gente está querendo dar... Um equilíbrio financeiro e dar qualidade de vida para as idosas, Sim. né? A gente tem vários exemplos lá de idosas que chegaram muito debilitadas e hoje já pelo menos comem sozinhas, já pelo menos se comunicam. Isso, né? porque eu cheguei a ver idosas totalmente apáticas. Sim,
A gente fala que, eu costumo falar com psicólogo, eu não gosto muito de idoso passarinho, né? Aquele idoso que fica sempre de cabeça baixa e não interage e não fala nada. Então, vamos fazer atividade, vamos fazer alguma coisa para pelo menos dar um ânimo aqui. Vamos pôr música o dia inteiro. E atividades lúdicas também. Sim. Não sempre aquela atividade... Olha, você tem que fazer isso, que isso aqui o é idoso quer. espontâneo. Não é, às vezes elas não querem aquilo, né? Então, o que vocês querem falar? Vamos fazer um bingo? Vamos fazer um bingo. Hoje não. Igual a gente já teve, eu estou com vontade de comer a pizza. Então, vamos fazer uma pizzinha? Olha que legal. Aniversário do mês a gente não deixa de fazer. Mesmo que não tenha alguém, algum aniversariante, a gente procura pelo menos juntar fazer um festejo. Fazer um festejo, pelo menos para comemorar. Um bolinho com salgadinho, para pelo menos dar uma ambiênciazinha para dizer que aquilo é aniversário, é comemoração de aniversariantes, né? Sim. Para pelo menos elas se sentirem importantes também. É muito elas importante. E eles. Hoje está tendo lá no masculino. Olha só, e você está perdendo a festa. Estou perdendo a festa. Eu também, eu gosto. E música, né? Eles muito adoram. Gostoso. Eles adoram. Atividade com música é muito bem mais aceita, porque eles relembram muita coisa, né? Eles relembram a vida passada deles. Que para alguns pode falar, esse daí era bom vivant, esse daí vivia na night, mas para ele era bom, né? Claro. Para ele era Quem bom. somos nós para julgarmos? Não é? E agora, qual é a importância de destinar parte do nosso imposto de renda para a instituição? Em que vai ajudar a instituição? As instituições, no caso, né? Sim. Eu até gostaria até de agradecer o empenho do Conselho Municipal, porque este fundo está parado desde 2013. Puxa vida. E o da criança e adolescente sempre correu, né? Sempre teve uma gerência boa das ações e os projetos que ele subsidiava. Agora, o do município ficou muito parado, muito tempo. E este mandato, hoje, na presidência da Norma é coordenadora do CAT. Que beleza. Teve um empenho de trazer esse fundo e colocar em operação, né? Perfeito. Porque é um desafio também, Poxa, né? É um desafio também para a presidência do Conselho fazer a gerência desse recurso, né? Porque não é um recurso que a pessoa vai lá, dá uma moeda e fica por isso só. Ela vai ter que fazer todo um acompanhamento e prestação de contas e aplicação desse recurso, né? Para a gente vai ser ótimo, porque possibilita a gente fazer algumas ações que com o recurso que a gente recebe, a gente não consegue. Esse recurso abre um leque para a gente fazer algumas obras que a gente não pode executar com o recurso do município, né, do termo de parceria que a gente já tem, e também com verbas do Estado, verbas do governo federal, porque a nossa casa ela é cedida, né, todos os espaços, tanto o feminino como o masculino, o espaço é cedido, né, o terreno. Então, a gente não pode fazer construção e não pode fazer obras. E nem melhorias? Melhorias, sim, mas poucas. É coisa que vai precisar de engenheiro, isso a gente não pode fazer. E o recurso do Fundo Municipal, eu sei que pode executar algumas obras que a gente precisa executar, de ampliação, principalmente no feminino. Isso para a gente vai ser muito bom. E num período que a gente precisa, né? Então, quer dizer que até então, porque eu estive conversando, como eu falei no início do programa, com o Marco Antônio, e ele, inclusive, assinou o fomento do ano passado, que já está recebido agora, e beneficiou 11 entidades. No caso do idoso, está parado desde 2013, não houve nenhuma entrada desse recurso. Não, porque ele precisava toda uma constituição diferenciada, porque precisava criar ter o gestor, precisava ter a secretaria. Uma questão burocrática. Muito burocrática. Entendi. Então, em 2013 ele foi implantado, mas ele não tinha conseguido ir para frente por conta das gerências, né? Ou por conta da burocracia que se tem. Certo. Então, como ela o Conselho Municipal conseguiu desmembrar essa documentação e fazer andar, isso para a gente vai ser maravilhoso. A gente espera que as pessoas doem, né? Porque pois é muito importante. E para doar, a pessoa tem que manifestar ou fazer na sua própria declaração, a declaração inteira e seguir o passo a passo. Inclusive no site da prefeitura tem o passo a passo. E para quem contar com um contador,
pode solicitar ao contador, né, que faça essa adesão, não é isso? Isso. A gente até já está divulgando para a nossa contadora, até para ela. Tem uns clientes que já estavam esperando isso já tem um tempinho. É verdade. Por mais que não seja específico, não pode você fazer nominal, né? Mas pelo menos você está ajudando as instituições. Depois a gente vai apresentar projetos do que a gente quer, do que a gente deseja, para a gente tentar conseguir buscar esse recurso também para a instituição. Mas eu acredito que vai ser de benefício para todo mundo. Para todo mundo. E você que ainda estava em dúvida, ainda tem um mês, né? A Receita Federal prorrogou por mais um mês a entrega da declaração do imposto de renda. E talvez, né, está tramitando no Senado até para junho, mas a certeza mesmo é 31 de maio, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Espero que a gente consiga... que o conselho, eu faço parte do conselho também, sou membro do conselho do Conselho do Idoso. Espero que a administração do conselho consiga, a gestão do conselho consiga demandar isso e o ano que vem seja um pouquinho melhor para as instituições de longa permanência. Rosângela, voltando um pouco ao dia a dia dos lares, eu queria saber como é que você faz, quais são as principais demandas dos lares, aliás, né? Eu falo o Eno Gregório, são os Eno Gregório. São os dois lares. Eno Gregório 1, que é o masculino, e o 2, que é o feminino. Certo. Qual é a principal demanda, assim, o que as pessoas podem ajudar, o que mais falta, o que mais precisa no lar e que você não consegue suprir no dia a dia? Então, eu acho que é importante, né? A gente faz esse apelo. A casa tem várias necessidades, né? A gente procura focar até na rotina diária, porque é um gasto que a gente deixa de ter, né? Para a gente aplicar em outras ações. Se me doa cesta básica, é claro que eu não vou gastar com mantimentos. Lógico, e aí consigo aplicar em outras coisas que a gente tem maior necessidade. Então, hoje, o que a gente solicita, geralmente quando a gente faz campanha no Facebook ou no Instagram da instituição, a gente procura colocar, geralmente são as necessidades básicas mesmo da casa, desde feijão até alimento até o aparelho de barbear para o idoso, porque sim. muita gente pensa, mas eu vou doar aparelho de barbear, mas a gente eles fazem barba, né? São 25 homens que precisam fazer barba semanalmente. Imagina quantas lâminas, né? Das idosas, de higiene. Sim, das idosas, ela fala, esse creme hidratante serve para elas? Serve. Creme para cabelo? Serve, porque elas são vaidosas, né? Claro. Elas são vaidosas, então qualquer doação é sempre bem-vinda. De fralda a mantimentos a gente recebe. E artigos de higiene pessoal? De higiene pessoal, sim. A gente pede para não doar muito sabonete e pasta de dente, porque são coisas que têm vencimento até um pouco próximo. Certo. E aí a gente acaba acumulando muito. Então, creme hidratante, shampoo, o aparelho de barbear, o creme de barbear, desodorante, pode ser líquido, não precisa ser roll-on. Certo, importante. Porque tem algumas casas que não aceitam líquido, mas a gente aceita, porque quem auxilia no banheiro, geralmente são os auxiliares e os cuidadores, então eles não ficam com o item para eles, né? Certo. O líquido eles não ficam. E leite longa-vida, leite em pó, café, chá, engrossante tipo mingau, né? Certo. Aveia, farinha láctea, essas coisas que a gente usa muito. Lá no feminino se usa muito o mingau, né? A gente tem muitas acamadas e tem mais dificuldade de deglutição, né? Entendi. E a questão de insumos para curativos, essas coisas também? Esse ano a gente entrou numa despesa que a gente não esperava, que a gente teve que entrar com essa despesa de insumos que antigamente a gente até recebia esse material. E hoje a gente não recebe mais. Então, material de curativo, gaze, fita crepe, óleo Dersane. Óleo Dersane, sim, que é para prevenção de escara, sim. Prevenção de escara.
E todas essas coisas que envolvam cuidados de higiene pessoal, a gente recebe. Entendi. Ô, Rosângela, mais uma pergunta, uma curiosidade minha, porque nós duas usamos óculos, né? E o idoso geralmente usa também, sim, né? Sim. E existe um acompanhamento oftalmológico também para eles e de dentista? Então, esses atendimentos, por conta da pandemia, Estão suspensos por conta até dos equipamentos que não estão atendendo. A gente até procura não ir nesses períodos por conta do risco que a gente coloca, né? Por mais que todos já estejam vacinados, né? Eles fizeram as 2 doses, mesmo assim ainda corre o risco. Então, como eles paralisaram também, a gente vai dar uma pausa, mas a gente faz isso. Odontologia na USAFA, né? Certo. E aí tem equipe de Usa os odontologia, equipamentos do município. E a oftalmologia no Hospital Santa Amaro, no ambulatório do Hospital Santa Amaro. Certo. E os lares contam com remoção, com um veículo para remoção? A gente tem um veículo que foi doado também através de verba parlamentar em 2013, acho que foi 2013, 2014, que foi doado, que já está precisando trocar. A gente também está tentando fazer outro projeto para correr atrás, porque agora são 2 casas, um veículo só não está dando, o motorista tem que correr bastante. E uma é no Santa Rosa, a outra é em Vicente de Carvalho, na Vila Áurea. A gente até faz uma agenda para que não acumule serviço, mas é desgastante tanto para um quanto para o outro, principalmente quando tem consultas, né? Quando tem retorno de consulta, coisas assim, aí fica mais difícil de levar, às vezes, no mesmo horário. A gente até procura fazer uma agenda mais equiparada para isso não acontecer. Certo. Rosângela, e assim, para a gente finalizar, que estamos chegando ao final, a gente fala, nossa, meia hora passa rápido demais, né? Demais. E o assunto é gostoso porque eu tive o prazer de conviver com a minha avó até os 102 anos dela. Então, é um tema que a gente se identifica e reconhece também, né? Sim. Mas, enfim, eu queria, para finalizar, que você contasse aqui para o telespectador como é que eles podem entrar em contato com os lares. Você falou da rede social, dá um endereço para a gente. Bom, as casas são em lugares distintos, né? Então, o lar residencial masculino, a unidade 1, fica na Rua Cerqueira César, número 107, na Vila Áurea. E aí o telefone é 30 32 8682, nosso e-mail é lrpmasculino@gmail.com. A feminina, que é a unidade 2, é Rua Azuil Loureiro, 1435, na Santa Rosa, bem ao lado da Igreja Santa Rosa de Lima, né? Antiga, lá todo mundo sabe que era Assistência Vicentina. E lá o telefone é 3358-2893, o e-mail é lrpfeminino@gmail.com. A gente tem as 2 redes sociais de Facebook, se vocês colocarem Lareno Gregório, vai aparecer até os 2, né? Tanto do masculino como do feminino. E a gente tem o Instagram que chama Lareno1, que foi o primeiro que a gente criou. Até o Instagram, até um pouco rápido, o pessoal já conhece bastante. Perfeito. Tá ótimo. Então, vamos acompanhar as atividades. Quem sabe até surge aí uma ideia para a gente interagir com esses vovôs e vovós que estão abrigados no Lareno Gregório. Rosângela, muito obrigada mais uma vez por sua participação. E eu desejo veemente que o destinômetro seja tão bom para as crianças quanto para os idosos. Que bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar. A gente já se conhece um bom tempinho. É bom, né? Mas em outros momentos, né, em outras atividades, mas é muito bom estar aqui. Foi uma conversa até fluida, né? Foi ótimo, muito obrigada. E agradeço muito pela oportunidade de demonstrar o nosso trabalho também. E nos procurem, que a gente está lá todo dia, a gente tem, mesmo que eu não esteja, tem sempre alguém para atender. E aí nos procurem e destinem, né? Destinem, porque isso não vai ser só para o Lareno Gregório, é para a população idosa do município, né? Perfeito. Tá joia, Rô. Tá bom. E você até semana que vem, deixando um grande abraço para a Suerda, que é a coordenadora dos lares.